Oi, gente. Vamos para mais uma questão do ENAD de 2014. Agora a questão 27. Um processo que envolve uma antena pode ser representado pelo sistema de terceira ordem apresentado na figura 1. Temos uma entrada RDS alimentando um bloco subtrator, cuja saída alimenta um controlador K, que gera uma saída para a planta, que é representada por G de S é igual a 1 sobre S, S mais 1, S mais 5. A saída é chamada de C de S, realimentada com ganho unitário e subtraída da referência R de S. O exercício também nos dá o lugar das raízes para esse sistema, que é o posicionamento dos polos do sistema conforme eu vario o ganho K. Sabemos que o ganho em um sistema em malha fechada influencia no posicionamento dos polos e o lugar das raízes é justamente o diagrama que nos dá como essa influência ocorre. Temos um polo tendendo ao infinito aqui pela esquerda e outros dois polos se tornam complexos conjugados aqui e vão tendendo também ao infinito. Considerando que o ganho K é positivo e pode variar de 0 a infinito, avalie as afirmações a seguir. 1. Um sistema com 10 menor que K menor que 20 é estável. 2. Para K igual a 60, o sistema é criticamente amortecido. 3. Existe um valor de K que torna o sistema marginalmente estável. 4. O sistema com K igual a 30 apresenta resposta temporal para uma entrada em degrau unitário com oscilações constantes e de mesma amplitude. E aí temos as alternativas que nos dizem quais afirmações são corretas. Vamos analisar agora a afirmação 1. Um sistema com 10 menor que K menor que 20 é estável. Temos o diagrama do lugar das raízes e com o diagrama do lugar das raízes eu consigo determinar a partir de que ponto eu tenho a estabilidade. Nesse ponto em diante, temos polos no semiplano direito. E esse é o indicativo de instabilidade do sistema. Qualquer polo no semiplano direito indica que o sistema é instável. Eu consigo descobrir para qual ganho eu tenho o cruzamento aqui com o eixo real. Entretanto, a técnica que usaremos hoje ela é baseada no critério de Hult. É ele que nós vamos utilizar para resolver se as 4 afirmações são verdadeiras ou falsas. Temos aqui, então, o diagrama de blocos do sistema, o critério que utilizaremos e a primeira descrição dele. Temos um polinômio aqui e nesse polinômio temos coeficientes A e o sistema, o polinômio cuja variável é o S. Temos SAN, SAN-1, SAN-2, até chegarmos ao SA0. Para aplicarmos esse critério, todos os coeficientes A devem ser ou positivos ou negativos. Primeira parte ali para a gente analisar se dá para fazer esse critério, se dá para aplicar o critério de Hult no sistema. Na nossa questão, o que temos é que o denominador do nosso sistema, após fazermos a redução do diagrama de blocos, claro,
O denominador que nos resta é S, S mais 1, S mais 5, mais K. O numerador é apenas o K, nesse caso aqui. Fazendo a operação distributiva, temos que o nosso denominador, ou polinômio característico, é S ao cubo mais 6S ao quadrado mais 5S mais K. E ele satisfaz a condição. Todos os coeficientes A são positivos. Com esse polinômio, nós conseguimos formar uma tabela. Essa tabela, a primeira coluna dela é o maior grau que eu tenho, S ao cubo no nosso caso, e ela vai decrescendo, S ao quadrado, S a 1, S a 0. Aqui é um caso geral. A partir da segunda coluna, eu vou preencher nas duas primeiras linhas os termos do meu polinômio característico. Aí tem duas formas de você lembrar como preencher essa tabela. Eu costumo me lembrar mais fácil que na primeira linha eu vou colocar o termo que está no maior grau de S e depois eu salto um e coloco o próximo. Então, se aqui eu coloquei o termo do S ao cubo, aqui eu vou colocar o S a 1, não o S ao quadrado, pois o S ao quadrado vem aqui. Uma outra forma de lembrar é você seguir uma ordem assim, daqui para cá, para cá, para cá, para cá, para cá e assim por diante. São duas formas para a gente lembrar como preencher as duas primeiras linhas da tabela. As outras linhas, a terceira em diante, são calculadas, os termos são calculados. O termo B1, B2, C1, C2 e assim por diante são todos calculados. Seguindo a seguinte fórmula. Só coloquei as fórmulas para B1 e B2, C1 e C2, mas o padrão se repete. Eu faço uma multiplicação cruzada do termo imediatamente acima da linha que eu estou calculando, no caso AN-1, multiplicado pelo AN-2. Subtraio isso de AN vezes AN-3. Multiplicação cruzada aqui, subtraindo então. E depois eu divido pelo AN-1 para obter B1. O B2 tem um detalhe que pode nos confundir. Eu volto lá na primeira coluna, essa coluna é chamada de coluna principal, por esse motivo. Eu volto na primeira coluna e faço a multiplicação com a próxima coluna. Eu quero o B2, a minha multiplicação cruzada vai lá no AN-4, menos AN-5 vezes AN, sobre AN-1. O divisor sempre continua. Para calcular o C1 também, o padrão se repete. B1 AN-3 menos B2 AN-1 sobre B1. B1 AN-5 menos B3 AN-1 sobre B1. Para o nosso sistema, o que temos? Primeiro preenchemos a primeira coluna com S ao cubo, S ao quadrado, S a 1 e S a 0. O primeiro termo é o 1, S ao cubo. Salto 1, eu tenho 5S. Na segunda linha, eu tenho 6S ao quadrado. Salto 1 e eu tenho K, S a 0. O termo B1 vai ser 6 vezes 5 menos K sobre 6. O termo B2 vai ser 6 vezes 0 menos 1 vezes 0 sobre 6, 0. Então temos aqui que B1 é 30 menos K sobre 6 e não temos B2. O termo C1 é 30 menos K vezes K menos 6 vezes 0 sobre 30 menos K sobre 6. Esse é o nosso C1. Bom, essa é a nossa tabela. Para que ela serve? Ela serve para indicar instabilidade no sistema. Para indicar instabilidade no sistema, eu tenho que, na minha coluna principal, quando houver uma troca de sinal,
Se o 6 aqui é positivo, se o B1 for negativo, houve uma troca de sinal, positivo para negativo. Isso indica um polo no semiplano direito, instabilidade. Se houver uma nova troca, negativo vai para positivo, em C1, eu tenho outro polo no semiplano direito. 1 já garante a instabilidade, mas é uma ferramenta muito interessante para determinar quantos polos estão no semiplano direito. Se houverem, claro. Então, no lugar de determinarmos quais são os polos do nosso sistema, chutando valores de K aqui, seria uma alternativa para responder, mas ainda assim complicada, pois teríamos um polinômio de grau 3, resolver esse polinômio não é nada simples, eu consigo determinar a estabilidade com esse critério. Lembrando aí que a minha dependência de K na terceira e quarta linha é justamente porque conforme eu vario o valor de K, eu troco os meus polos. Os meus polos se deslocam no plano. Se o meu sistema é estável, que é o que a afirmação 1 diz, se ele for menor que 10 e maior que 10 e menor que 20, ele é estável, é a afirmação 1. Eu tenho que manter o sinal positivo. Se o 6 é positivo, aqui deve ser positivo, aqui deve ser positivo. Então, B1 deve ser maior que 0, C1 deve ser maior que 0. O que temos então é que 30 menos K deve ser maior que 0. O 6 foi suprimido pelo seguinte: sem nenhum prejuízo para a minha tabela, eu posso multiplicar toda uma linha, e somente essa linha, por um termo de minha escolha. Se eu multiplicar toda essa linha por 6, eu vou sobrar somente com 30 menos K. Então temos o seguinte: 30 menos K deve ser maior que 0. Logo, menos K deve ser maior do que menos 30. Para inverter o sinal, temos que K deve ser menor do que 30. A multiplicação por menos 1 também inverte o sinal. Inverte a igualdade, perdão. Bom, aqui temos um termo no numerador e um termo no denominador iguais. A gente pode cortar, vai me sobrar só com K maior que 0. Então, o que isso nos quer dizer? Que o K deve ser maior que 0 e menor que 30 para atingir a estabilidade. Logo, um K entre 10 e 20, de fato, é estável. Afirmação verdadeira. Segunda afirmação, a 2, é que para K igual a 60, o sistema é criticamente amortecido. Nós também utilizaremos o critério de Rolf, que já foi desenvolvido para a afirmação número 1. A tabela está aqui pronta já, destacando aí o B1 e o C1. Bom, concluímos que o K, na afirmação 1, concluímos que o K deve estar entre 0 e 30, para o sistema ser considerado estável. Logo, um K maior do que 30 indica que o sistema é instável. Teremos mudança de sinal ali na terceira linha. Então, para um K igual a 60, claro, 60 é maior que 30, o sistema é instável. Se ele é instável, ele não pode ser considerado criticamente amortecido. Sua instabilidade impede que nós façamos uma análise sobre o amortecimento do sistema. Então, essa afirmação é falsa. A afirmação 3. Existe um valor de K que torna o sistema marginalmente estável. Sim, existe, e nós já o descobrimos. Se o K estiver com o valor 30, nós teremos o sistema exatamente na margem de estabilidade. Se ele maior do que 30 é instável, se ele menor do que 30 é estável, a margem de estabilidade está localizada exatamente no 30. Não afirma qual o valor de K
que torna o sistema marginalmente estável, mas sim, de fato, existe o valor de K que torna o sistema marginalmente estável. A quarta afirmação. O sistema com K igual a 30 apresenta resposta temporal para uma entrada em degrau unitário com oscilações constantes e de mesma amplitude. Essa afirmação exige um pouco mais de interpretação de resposta dinâmica de sistemas lineares. Bom, se o K igual a 30 nós já concluímos que é um sistema marginalmente estável e que, com o diagrama de lugar das raízes, nós vimos que, a partir de um certo valor de K, o sistema possui polos complexos conjugados, esse sistema, de fato, tem um comportamento, em algumas faixas de ganho, subamortecido. Bom, um sistema estável subamortecido é aquele que perde sua resposta temporal, sua resposta oscilatória, ao longo do tempo. As oscilações vão diminuindo, a amplitude é decrescente. Quando esse sistema é instável, as oscilações são crescentes. O sistema subamortecido, a partir do momento que ele se torna instável, suas oscilações, a amplitude delas vai aumentando. Então, podemos concluir que, na margem da estabilidade, o sistema apresenta amplitude constante. Bom, para não ficar uma explicação muito vaga, vamos fazer algumas demonstrações exatamente com esse sistema. Usando a ferramenta do Octave Online, declaramos o sistema o numerador, o denominador e o ganho marginalmente estável. Aplicamos um degrau com 15 segundos de amostragem. Observem que o sistema apresenta justamente as amplitudes constantes da oscilação. E se eu tiver um sistema com estabilidade, um sistema subamortecido estável, essas oscilações vão apresentando uma amplitude decrescente até sumir, que é o ponto onde o sistema apresenta o regime permanente, quando essas oscilações somem. E o sistema instável é quando as oscilações não só não somem, como só aumentam. A amplitude das oscilações vai aumentando. É o indicativo gráfico do sistema instável. Então, essa afirmação, como já tínhamos concluído, é verdadeira, a afirmação 4. Logo, nossa resposta é a que considera a 1, a 3 e a 4 como verdadeiras.